Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Cineclube Passamão, galera gabaritada no amadorismo, sem nenhum curso superior técnico a respeito das artes cinéfilas. E passando mal. E sempre passando mal, que passa mal é uma arte. Agradecer aí a presença do Diego, que está aqui presente, né? Sempre nos nossos vídeos, análises. Informa para todos que estão nos acompanhando, para acompanhar nossas redes sociais, né? No Instagram, YouTube, inscreva-se, ative o sininho, nossos podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcast. Informar que o vídeo análise contém spoilers, então se você não gosta de spoilers, esteja avisado, certo? Se você não se incomoda com spoilers, então, ou em caso de assistir o filme, fica à vontade para poder usufruir desse belo vídeo análise que a gente vai fazer agora. E o filme a ser analisado é 1917, um filme de 2019, né, que concorreu a alguns Oscars, certo? É 1917 ou 2019? É o filme chamado 1917, que foi feito em 2019. Ele concorreu ao Oscar, né, em 2020, né, várias categorias, entre elas melhor filme, né. No caso, ele ganhou 3 Oscars de melhor efeitos visuais, melhor mixagem de som e melhor fotografia. Este último merecidíssimo, certo? E Diego, qual é a sinopse de 1917? Vamos lá, segundo o nosso pai, né, o Google, a sinopse de 1917 é a seguinte: na Primeira Guerra Mundial, 2 soldados britânicos recebem ordens aparentemente impossíveis de cumprir. Em uma corrida contra o tempo, eles precisam atravessar o território inimigo e entregar uma mensagem que pode salvar 1.600 de seus companheiros. E essa sinopse é de 1917, segundo o pai Google. Interessante. E aí, menino Davi, agora vamos para a parte, né, derradeira, para saber qual a sua opinião, análise da sua experiência de 1917. Opa! Ou 1997. Yes! No caso, a respeito da 1917, né? Para o trono ou para o inferno a Trois, quem sozinho avança é mais veloz, certo? Isso é uma frase de Dante Alighieri, né? No livro A Divina Comédia. E este é um dos nortes mostrados do que irá acontecer no filme, certo? Outra indicação de futuros acontecimentos da história é quando os dois personagens passam por um dos caminhos, né? Chamados... tinha uma placa chamada Caminho Seguro. Eles seguem direto e não passam por essa placa. Então já meio que dá... São 2 nortes próximos do início do filme, certo? Enquanto nós, enquanto espectadores, a gente vê muitos filmes relacionados com a Segunda Guerra Mundial, certo? A gente não vê o mesmo em outras obras cinematográficas no que tange a Guerra das Guerras, que era chamada a Primeira Guerra Mundial. É uma guerra que começou com cavalos e terminou com trincheiras, certo? No caso, a gente acompanha a jornada eletrizante e exaustiva de Tom Blake e o cabo William Scottfield, 2 mensageiros interpretados por Jim, Charlie Chaplin e George Mackay, que eles precisam entregar a carta do general Henry Moore, interpretado pelo Colin Firth, para o coronel Mackenzie, do 2º Batalhão do Devon, interpretado por Benedict Cumberbatch. Isso porque foi descoberto que os alemães fizeram uma armadilha, né, para que os ingleses ataquem e com isso os alemães consigam derrotar os ingleses em uma das batalhas, certo? Algo que tanto o coronel quanto o general, né, o general, quanto os mensageiros desejam evitar. O filme ele tem uma carga a mais de urgência, e drama, né? Porque um dos irmãos de um dos personagens, né, que é do Tom Blake, né, no caso é o tenente Joseph Blake, ele faz parte do Devon. Nessa jornada, o que é que a gente vê? Amizade, morte, perseverança, guerra e muita corrida. No caso, eu consigo ver alguns paralelismos da história com o Inferno de Dante, né, que é a jornada que passa pelo inferno para, por fim, chegar ao paraíso.
A gente vê uma simetria quando, tanto no início quanto no fim do filme, o Scottfield está descansando numa árvore, que pode ser representado como um momento de paraíso em meio às trevas que o cercam. Também a gente pode ver a questão de o Ecoust, né, que eles tinham que passar por um trecho lá da ponte de Ecoust para chegar até o Batalhão Devons. E principalmente nessa região francesa de Ecoust, a gente vê uma das melhores fotografias do filme, né, que é a questão do lado do local em chamas, você vê o escuro, a iluminação e o vermelho, né, a questão lá do fogo. Inclusive essa cena, a região francesa de Ecoust, ela é fantástica, né, e quando eu vi esse filme a primeira vez, para mim ficou claro, certo, que eles iam ganhar o Oscar de melhor fotografia, que é algo que realmente eles conseguiram. Eu acho que as atuações são muito boas, né? Trazendo uma carga de drama nessa obra que não só tem drama, mas é uma obra de guerra e ação. Normalmente, filmes de guerra, o foco deles é principalmente nas batalhas, né? Sendo que nesse filme não, sim focado na jornada da entrega das cartas, certo? O foco não são, vamos dizer assim, de certa forma, os guerreiros, e sim os mensageiros. No caso, esse filme ele é levemente inspirado nas histórias do Alfred H. Mendes, né, que é o avô do diretor Sam Mendes, que foi um mensageiro na Primeira Guerra. Como uma curiosidade extra, né, o Scottfield, antes, quando ele foi chamado, né, enquanto ele estava na primeira trincheira, né, lá do seu batalhão, ele coloca 5 balas no rifle dele, certo? Antes de sair lá do local da trincheira. E ele dá 9 tiros durante o filme, né, com esse rifle. Isso ocorre porque o rifle que ele utilizava, né, ele era conhecido por emperrar se ele estivesse todo carregado. Então tem um certo embasamento de fatos a respeito disso, né? No caso, o rifle, o máximo que ele podia possuir era 10 balas. O modelo do rifle é o Lee Enfield MK3. É uma curiosidade extra, né? Assim, que uma certa curiosidade que teve a respeito do filme, não só a respeito da arma, né? Sobre os uniformes, mas também sobre o terreno, assim, cavaram muito a respeito de toda aquela linha, né, das trincheiras, e inclusive tinham placas lá da região dizendo para os visitantes, né, as pessoas que talvez passassem por lá depois, que existiam maquetes de cadáveres extremamente realísticos, para as pessoas não se preocuparem tanto a respeito disso, que eram filmagens, né, e não corpos realmente a respeito disso na história, certo? Por fim, o que é que eu posso dizer a respeito desse filme, né? Eu acho que o protagonismo, que para mim parece ser do Tom Blake, ele passa a ser pro Scofield também, né? Eu acho que... sim, antes que eu esqueça, o Mark Strong também, que ele, mesmo estando breve como Capitão Smith, né? Eu acho que ele tem uma parcela de boa atuação. Isso, inclusive, mostra que os grandes atores, né? Os que são mais conceituados em Hollywood, né? Que é o Mark Strong, o Colin Firth e o Benedict Cumberbatch, né, nos seus papéis, né, cada um deles chefe de seus pelotões, eles não aparecem tanto no filme, enquanto que o foco principal está exatamente nos dois atores que não eram tão conhecidos assim. Eles tinham algumas obras, né? O Tom Blake é o ator que ele fez Game of Thrones e o George McKay ele fez Capitão Fantástico, mas eles vamos dizer assim, em questão de obras, eles tiveram uma obra de sucesso, eles não tiveram várias obras de sucesso, né, com carreiras tão consolidadas. Inclusive, o Scottfield, né, eu acho que, não sei se era o Scottfield ou o Tom Blake, um dos dois, ele seria interpretado pelo Tom Holland, só que, como teve conflito de agendas, né, eles acabaram por escolher outro ator no lugar, certo? Acho que era o Blake mesmo. Era o Blake, né? O Tom Blake, que inclusive ele acabou por falecer, né? No decorrer da história, né? E, assim, o que é que eu posso prosseguir a respeito da história, né? Eu acho que o protagonismo que ele achava ser, que eu achava, né? Que era do Tom Blake, ele passa a ser pro Scofield, que mostra também que enquanto o Tom Blake ele era mais emoção, né? E até talvez por isso ele acabou morrendo por esse fato, né? O Scottfield ele usava mais a razão, no sentido de pensar e racionalizar o que fazer de uma forma muito mais assertiva. Nós somos blindados com um cenário muito bem montado, né? Uma ilusão de duas filmagens contínuas, que realmente elas não eram contínuas, mas
a produção deu a entender como se fosse, né, algo que foi um esmero muito grande. Não foi a primeira vez que um diretor faz isso, né? A gente pode falar, acho que não sei se acho que era Pacto Macabro ou eu sei que era assim, é um filme do Hitchcock, que eu acho que é o Festim Sombrio, o Festim Macabro, que foi assim, a primeira obra conhecida, né? Que ele dava essa impressão de filmagem contínua. Mas, claro que a respeito à curidade e principalmente que na época do Hitchcock ele era feito em quadros muito mais fechados, né, para dar essa impressão. Em 1917 ele usa quadros muito mais abertos, o que torna muito mais difícil essa filmagem. E nesse sentido, né, o diretor de fotografia ele teve um trabalho muito, muito excepcional a respeito disso, certo? A respeito continuando as minhas considerações, né? Um ponto em específico, que talvez seja o clímax do filme, né? Que é a cena em que o Scofield ele sobe a trincheira ao finalmente chegando no Devons, né? Ele tem que entregar a carta e ele tem que sair correndo no meio de um campo de batalha, que enquanto os ingleses estão avançando para atacar os alemães, ele está correndo em uma reta, pronto para ser alvejado, ser explodido e isso inclusive ocorreu em dois trombamentos, né, com figurantes que aparecem no filme, algo que não foi planejado, né, mas de certa forma trouxe mais autenticidade à história e às ações e ficou um take bem bacana, né. O fato do George McKay não ter concorrido ao Oscar, eu acho que foi uma pena, eu acho que pelo menos uma indicação seria válida. E, por fim, eu acho que o espectador ele é recompensado pela conclusão da missão, né? O Scofield ele consegue entregar a carta, evitando que todo o avanço seja feito, né? Aliás, nem todo, né? Já que o primeiro batalhão avançou, mas do que ele conseguiu fazer dentro do que estava do alcance dele, através de todas as suas penalidades, né? Todos os seus problemas, né? Ele conseguiu isso, inclusive encontrando com o irmão do Tom Blake, né, entregando a sua carta e por fim tendo o seu descanso merecido, né, pelo menos momentâneo e vivo, que ele meio que tomou para si a questão do Tom Blake dele falar, você não vai conseguir, eu consigo. E na morte dele, o Scofield, né, falaram para ele, você não vai conseguir entregar isso sozinho, eu consigo. Ele tomou isso para ele, né? Foi talvez uma questão de, não sei se seria de honra, com certeza não de orgulho, mas por todas as coisas que aconteceram, que inclusive o Tom Blake salvou a vida dele, né? No decorrer do filme, isso tornou um ponto a mais, né? E que a gente é recompensado com essa história, né? Toda a jornada dele, da questão da mensagem, ele conseguiu salvar 1.600 homens, ou pelo menos a maior parte deles, certo? De uma morte relacionada a uma armadilha dos alemães. Por fim, eu digo que esse filme ele é um clássico, certo? Mesmo ele concorreu ao Oscar de melhor filme, né, em 2020, porque 2020 é relacionado ao filme de 2019, e mesmo ele perdendo o Oscar para Parasita, que também é um excelente filme, né? Que a gente também fez uma videoanálise, se vocês quiserem acompanhar depois. Eu acho que em 1917 ele não perde o brilhantismo que ele é, né? Essa obra que ele é, ganhando ou não ganhando o prêmio. A obra já está aí para ser apreciada. E sempre que eu vejo, é sempre interessante eu pegar alguns pontos que eu não conhecia antes, certo? Então, minha nota para esse filme é 10. E minhas palavras para esse filme é Primeira Guerra, né? A Guerra das Guerras, do qual se passa. Fotografia, né? Porque essa questão da filmagem, a filmagem aparentemente contínua, né? Os takes, a região de coast, né? Tudo isso é algo que é brindado, né? O espectador fica brindado por esses grandes takes, essas grandes cenas. E sem um diretor de fotografia excelente, o filme ele poderia talvez cair na mesmice, algo que não fez, né? E a terceira palavra é jornada, porque esse é um filme de uma grande jornada, né? A gente, mesmo sendo eletrizante, a gente, enquanto espectador, a gente pode
apreciar a jornada. É uma jornada longa, é uma jornada por vezes exaustiva, mas é uma jornada legal de se acompanhar. Mas e aí, Davi, indica esse filme para todo mundo? Eu indico fortemente para todo mundo ver com base na classificação indicativa do filme, né? Que é 14 anos. Justo. Certo? Talvez alguém de 12 anos pudesse assistir o filme também, né? É um questionamento às vezes que eu tenho. Então, não penso que seria uma categoria livre, né? Mas assim, ele é um filme bem interessante, assim. É um filme que ele vamos dizer assim, eu não digo que ele fez por merecer, mas eu penso que é justo a indicação dele ao Oscar. Um filme muito bem montado, né? O diretor Sam Mendes, né? Ele que, se por um lado eu não gosto de obras como Beleza Americana, certo? É um filme que eu não curto, né? Ele fez outras obras que eu já gostei, né? 007, a Operação Skyfall e também 1917. Talvez o meu filme preferido desse diretor. Cara, é bom, né? Mas eu acho que tem muita cena de violência, né? Muito sangue, às vezes até um pouquinho de gozo da pessoa cortada ao meio, né? Talvez assim, talvez por dá isso. Dá uma chocada, né? Talvez por isso. Eu, assim, ele tem violência, mas eu não sinto que ele tem tanta violência. Ele tem violência, mas outras obras, eu acho, se eu não me engano, Blade, eu não sei se ele é 12 ou se é 14, mas com certeza ele é muito mais violento. Sangue é a quantidade muito maior. Qualquer do Tarantino aí... Tarantino já é 16, 18, né? Ali já não... Tarantino, só os textos de Tarantino, você já olha assim e você... Não pra criança. Aí vai aumentando. Aí tem umas coisas meio erradas, né? Nos textos do Tarantino. A gente tem um momento, né, do filme, né, que o Scott Field e o Blake, né, estavam discutindo sobre a questão de medalhas, né? Sim. E o Scott Field chegou assim aliás, o Blake chegou assim pro Scott: você ganhou medalhas? Aí o Scott falou: ganhei, eu troquei por vinho. Uhum. Aí o Blake ficou indignado, né? Mas, cara, é uma medalha, não sei o que e tal, você trocou por... eu queria ter uma medalha, levar para casa e tal. Aí ele falou: é só uma medalha. É só como ele falou, é um pedaço de latão. É um pedaço de latão. O cara disse: não é só um pedaço de latão, vem com uma fita junto. Vem com uma fita junto, né? Tem esse detalhe aí que é muito importante, né? Eu ia perguntar para ti, né? Certo. Você, né, na sua condição, né, olhando assim para uma condição de guerra, né? Certo. O que você trocaria, uma coisa, né, material, alguma coisa, né, que te lembre que você cometeu um ato, né, de salvar um pelotão, salvar a vida de muitas pessoas, né? O que você trocaria esse símbolo dessa medalha, né, para que você acha que valeria a pena? Ou é só um pedaço de latão e troca por qualquer coisa? É que tá, menino Diego, porque assim, existe uma coisa chamada hierarquia de necessidade de Maslow, certo? Qual é a questão? Ele vai fazer uma teoria, a teoria da motivação humana, certo? A base é as necessidades básicas. E a parte de cima são as necessidades menos básicas, né? A básica é o que você precisa para sobreviver. No filme, o que é que o cara falou? Por que tu trocou? Eu tava com sede. Então, assim, digamos que você estivesse morrendo de sede. Eu tô morrendo de sede, mas eu tô com um pedaço de metal aqui. Eu trocaria. Se eu não tivesse... O dinheiro é só uma ilusão, né? Hã? O dinheiro é só uma ilusão, né? Tem uma teoria que diz o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva, né? Então, assim, você não vai levar riqueza quando você vai morrer. Se você tá no negócio, você vai ter riscos diários de morte certa. Você para pra pensar. Vale a pena você guardar essa medalha ainda ou não? Porque são várias variáveis, né? Se você tá morrendo de sede,
se tem alguma coisa que vai poder, pelo menos, aplacar a sua dor, talvez seja necessário mudar, porque quais são as benesses que você vai ter com essa medalha? Talvez você tenha alguma coisa se você continuar enquanto um militar, né? Você vai continuar lá sendo com a honraria. A memória, né? Uma memória para sua família, né? Se você tiver morrido, né? Ou sei lá, né? Mas quando o cara morre, normalmente a pessoa leva medalhas também para a família. Então, pelo menos algumas coisas o cara já vai levar, né? Então a gente quando é salvamento, o próprio Scott Fitzgerald falou pro Blake, ó, você vai ganhar uma medalha. Por quê? Ó, você salvou minha vida. Eu vou falar pro pessoal aí, ó. Então o cara ele pode pegar, voltar e ó, o cara morrer, o cara vai ganhar uma medalha. Os dois vão ganhar uma medalha, né? Aí resta saber se o Scott Fitzgerald não vai trocar por alguma outra garrafa de vinho ou não, né? A pergunta é, você trocaria? Eu trocaria? É como eu te disse, depende. Se eu estivesse morrendo de sede, eu vi, caramba, eu tô com sede. Tô morrendo de sede. E aí o cara tivesse alguma coisa, aí. Tu quer medalha? Bota trocar pra essa garrafa aí. Se não, se tiver algo que possa me segurar, talvez eu guardasse. Agora, se eu estivesse próximo de alguma coisa iminente, né, de uma necessidade básica para sobreviver, eu trocaria. Eu não pensaria duas vezes em trocar. E Diego, qual é a sua análise a respeito de 1917? Vamos lá, né? 1917, esse filme aí que 2019 que veio com força, né? Veio com um grande favorito ao campeão do Oscar, né? E tomou-lhe na balacuva, né? Do Parasita, né? O que eu posso dizer das minhas primeiras experiências que eu tive com o filme? Eu tinha gostado do filme, na época eu não tinha nem assistido Parasita ainda. Falei, não, é um bom filme e tal, interessante, né? Divertido e tal. Mas assim, como a maioria acho que o grande contra desse filme, né? Que a gente pode falar é que ele é um filme assim que a história é muito simples. Let's talk about this for a minute. É uma história bem direta, né? É um filme que vai do ponto A ao ponto B, né? E o que acontece entre o ponto A e o ponto B é que tá a história, né? Aquela velha história. Não, o que importa não é de ir do ponto A para o ponto B, são os amigos que a gente fez na jornada, né? Aquele clichêzão que é a grande verdade. Né? Então, assim, o grande fraco do filme é esse, né? O grande calcanhar de Aquiles é que a história é muito direta, é muito simples, é muito... não tem muita mensagem além de ser, né, a jornada de um herói que vai, né, passar para a sua jornada, né? Mas ainda assim, né, não tem como a gente falar, né, um filme que carrega muitas qualidades técnicas, né? Eu acho que com certeza a melhor analogia que dá para dizer para esse filme é que esse filme é um relógio, né? Cada momento, cada cena é feita assim, literalmente, milimetricamente para ser daquela posição, naquele take, naquele momento, naquela enquadramento, naquela expressão do ator que com certeza repetiu umas 50 vezes aquela mesma plano sequência, né, no decorrer daquelas cenas, né, principalmente nas trincheiras, né, é um momento assim que eles estão em campo aberto, né, e tem muita gente ao redor, né. Então eu acho que assim, dizer que o filme é um relógio assim é a analogia mais certa possível, né? Que a tecnologia que você vê o relógio é simples, né? Literalmente você tá lá passando as horas, né? Mas por dentro, né, é cheio de mecanismos complexos, com várias coisas que assim foge da nossa percepção de leigo, né? E acho que esse filme realmente tem essa grande qualidade, né? Que torna ele interessante. Acho que até hoje você vê ele hoje, você vê, tem uma sensação, né, de urgência, sensação de apreensão do que vai acontecer, para onde essa câmera vai nos levar, né?
onde essa história está indo, né? Apesar que é um filme de 2 horas, né? Quase 1h50, né? Por aí, né? Agora você me 59. pegou. Eu, de cabeça não sei, mas eu consigo te avisar. Ele Pois é, mas é um quase filme- 2 horas. É 1 hora e Pois 59 é, minutos. pois é. Eu imaginei que era 1h59. Porque, enfim, você tem vários momentos assim que você meio que dá sabe, dá essa sensação de que, e agora, para onde vai? Para onde vai? Se eu não me engano, o Blake morre lá pro minuto 40, entre o 40 e os 50, né? Mais ou menos. Uns 40, 45. É por aí. É bem antes da metade, né? Isso. Então assim, até lá, né, o filme tava num ritmo, né, e aí chega para um ritmo assim mais absurdo, mais frenético. Eu acho que tem muitos bons momentos assim da jornada deles, né, nesses 40 e poucos minutos, né, muitas partes assim, cenas pitorescas mesmo de guerra, daquele ambiente, daquela sensação mesmo de trincheira, né, de você estar na trincheira. É um filme que explora bem essa sensação, né, de estar naquele ambiente, né. Eu acho que é um dos grandes acertos do filme, fora, né, ele ser todo redondo, né, todas as coisas acontecerem no tempo certo, para você sentir aquele momento certo, né. Era uma coisa que a gente até discutiu em debates, né, por fora da análise, a gente estava falando que em todos os momentos que os dois fugiam da câmera, né, era um momento que alguma coisa iria dar errado, né? Como a cena do rato, né, que apareceu lá, né, e só ficou focando no personagem, aí do nada explodiu tudo, né, quando eles estavam lá nos soterrados. Né? Outra cena muito boa, né, que você vê a questão lá do rato. Os objetos estão lá por um motivo, né? Então tudo é pensado nessa fotografia. Tudo pensado, apesar do rato não. O rato me enganou, o rato era de CG, né? Exatamente. E pense no CG, né? Me enganou, porque tava escuro, né? E aí dá uma outra sensação, né? Dá uma outra percepção. Né? Não é só isso, não. Sabe que ele ganhou melhor efeitos visuais, né? Merecido. Talvez por causa do rato. Não só da fotografia das coisas, mas por causa do rato também, né? Não é o Ratatouille, né? Não é o Remy do Ratatouille, mas mereceu um Oscar, né? Mas então, muitas cenas interessantes. Eu gosto muito da cena que eles estão lá conversando lá das medalhas também, né? Um momento bem pitoresco, né? Que eles também estão falando sobre jardinagem, né? Sobre as cerejeiras, né? Sobre a vida, né? Antes da guerra deles, né? E das relações, né? Que eu acho que é o momento que é o único momento que eles têm substância assim de personagem, né? Que eles têm um traço de humanidade, porque o resto é só tiro, correria e trincheira e bala, né? E era o tiro, né? Também gosto muito da cena que o Scofield também confronta o Sniper, né? Naquela cena da ponte também, né? Muito legal, acho uma das cenas bem marcantes do filme, né? Eu acho que é a cena que eu acho mais marcada, assim, pra mim, assim, que eu acho que vem do filme, né? Depois da cena antes do final, né? Que ele sai correndo no meio do campo de guerra, no meio os batalhões estão correndo, né? Os Scofield. Lá perto do final, que ele vai entregar a mensagem pro coronel, né? Aí coronel, né? O Cumberbatch, né? Esqueci agora a patente. É o coronel. Coronel então, assim, Mackenzie, se não me engano. Mackenzie. O grande Mackenzie. Né? Muito boas atuações, né? Dos coadjuvantes de luxo, né? Sim, sim. Bem pontuado, né? E que coadjuvante de luxo, né? Não é de luxo, não é um Al Pacino, né? É de luxo. É um luxozinho, né? Vai, 2019, né? Assim, é um filme bem interessante, bem legal. Eu acho que não tem muita substância. Ele quer conversar um pouco sobre esse sentimento de guerra, né? O sentimento da primeira, como foi a Primeira Guerra, né? Mas eu acho que ele peca muito, assim, de mostrar a história só daquelas duas pessoas, né? Eu acho que em outras mídias, né, como jogos de videogame, que foi o Valiant Hearts, né? Que é o Corações Valentes, né? Que é um jogo meio
né, conta 3 histórias, né, de Primeira Guerra, né, assim, né, ambientadas ludicamente, né, num jogo, né, que tem detalhes, né, momentos assim muito mais marcantes, como o momento que a guerra saiu da cavalaria para tiro, para gás de não era nem de mostarda, era de cloro, se eu não me engano, e outros apetrechos, né, que a guerra foi adaptando, né. Tem muitos detalhes da Primeira Guerra que com certeza faltou, né, a gente muitos detalhes, né. Eu acho que é a questão do foco, né? O foco do filme era o naquelas foco, duas né? pessoas. E Exato. foi 2 horas de filme. Se a gente colocasse 3, Foi 2 horas de filme. Imagine quantas horas. E não tinha espaço, né? Porque essa transição foi o quê? Foi 20 anos, né? Ou foi 18, 16, negócio assim, né? Que durou a guerra, né? Então foi uma transição. Ia demorar muito tempo e era uma história de um entre um dia e outro, né? Então não tinha como ser isso, né? Mas sei lá, dá para quem quer ver uma coisa histórica assim, né? Esses detalhes assim, se você queria ver um filme de Primeira Guerra, assim, não foi um grande momento assim de você ver, né? Diferente da Segunda Guerra, que a gente vê milhares, né, de filmes que a gente contempla vários campos, vários cenários de guerra, vários territórios de guerra diferentes, né? Lá no Japão, lá na Europa, lá perto da Rússia, né? Então tem vários momentos assim na França, então que é o dia D, né? Então vários momentos assim que a cultura, né? E o cinema, né? Fizeram a gente, né? Abarcou, né? Nisso, né? E eu acho que esse filme tem um pouquinho dessa deficiência, né? De assim, vou assistir um filme de guerra, mas sei lá, tem tantos outros filmes assim de guerra que foram interessantes, assim, né? Da Segunda Guerra, né? Vou indicar um filme de guerra da Primeira Guerra. A gente tem agora o 1917, né? Mas assim, não é aquele filme que você vai sentir a Primeira Guerra, né? Assim, vai, né? Porque tem aquele sentimento de trincheira, né? Mas a Segunda Guerra também tinha muita trincheira também, né? Então, tem um filme, assim, se não me engano, acho que é Cavalo de Guerra, que é um filme do Spielberg, que ele fala a respeito dessa transição, só que esse filme, o protagonista em si é o cavalo. Então a gente vai vendo essa transição de começar a guerra com o cavalo e vai terminando a guerra nas trincheiras. É uma proposta, né? Então, assim... Que também tem o Benedict Cumberbatch. Aí, fica aí o aviso, né? Então, assim, eu acho que assim, é um filme bom, assim, eu acho que é um filme até muito bom, assim, comparado a muita coisa de Segunda Guerra que a gente tem, né? Mas como ele é de Primeira Guerra, né? Então ele vai ter um destaque, né? Eu acho que é um destaque merecido porque é um filme bem feito, né? Um filme bem elaborado, né? Apesar que, como eu falei, né? A narrativa não é... A narrativa é fantástico, né? Mas o roteiro, né? O core, né? O grande plot, né? Não é lá essas coisas, né? Apesar que... Eu fazendo a minha confrontação, né, do Oscar de 2019, né, que ele ficou entre o Parasita e entre os concorrentes do Parasita, né, estava o 1917. Eu gosto como um filme, né, como uma coisa completa, né, eu gosto bem mais de 1917 do que do Parasita. Mas em contrapartida, o Parasita tem uma coisa que é vital na maioria dos filmes, né, ele tem um conceito, ele tem uma mensagem, ele tem uma ideia no meio da narrativa, né? E aí isso dá um valor muito maior, assim, eu acho que para ele ser talvez o grande filme do Oscar, né? Tu sabe quem concorria também de melhor filme? Quem era? O 1917 estava baixando. Era Uma Vez em Hollywood, tinha Adoráveis Mulheres, tinha Jojo Rabbit... Tinha Coringa. Razoável.
Coringa não era tão razoável, não. Era bem marromeno. Bem Certo. marromeno pra menos. Então, Assim, assim, não é ruim. 2020, né? Os indicados 2020 é uma Não categoria foi assim. 2019, não? É o 2020 relacionado a 2019, Ah, no tá. caso, né? Aí é sim, melhor filme. Foi uma lista boa, viu? Isso, A assim, que lista eu digo boa. entre os que eu particularmente acho que são muito bons, né? Assim, fora isso, teve outros dois que eu não cheguei a ver, eu não posso opinar tanto, que é Ford Uhum. vs Ferrari e História de um Casamento. Eu vi Ford versus Ferrari. É um filme bom, mas nada além disso. Né? Uhum. Mas enfim, mas voltando para a Sim. minha confrontação, né, eu vejo o 1917 um filme muito mais completo, mas que não tem muita substância, né? É aquela coisa, né? A estética além da substância. Né? Tem muita estética, muita coisa assim que muitos símbolos, né, que exaltam os olhos, mas na substância ele é superficial. Mas nem todo filme tem que ser também substância demais, né? Mas o ideal é ele ter um equilíbrio, né? Assim, dar uma sensação de substância, né? De emoções, de sentimento, né? de técnica em si, né? E Parasita, acho que nesse sentido, né? Tinha um contexto, mas assim, se eu fosse escolher, vou assistir Parasita ou vou assistir 1917, eu prefiro assistir o 1917, acho que ah, é mais divertido assim de assistir, né? Ver com outras pessoas também. Acho que é um filme mais indicável assim que Parasita, porque Parasita é um filme mais exige um pouquinho mais, né, assim de um momento específico da pessoa para absorver a obra, né? Em determinados momentos. Mas é um filme muito bom, eu gosto de 1917. Tem essas questões todas aí. Então, para mim, eu daria uma nota 8 para ele. Acho que é um filme que vale a pena ser assistido, sim. Merece estar entre os melhores aí dos filmes, um dos melhores filmes aí dos últimos tempos, né? Gosto muito do ator que faz o Scofield. Acho que ele, desde o Capitão Fantástico, ele entrega muita coisa, né? Acho que o Scofield dele tem uma identidade dele que ele carrega, né, do ator, né? Gosto, como eu falei, né, um filme é um relógio, né? Assim, os planos de sequência, os falsos planos de sequência dele assim, é impressionante mesmo, assim, para sei lá, quem deve estudar cinema, com certeza vai estudar esse filme, pelo menos muito melhor que Birdman foi naquelas 30 minutos lá que foi chato pra caramba. Esse aí foi interessante pra caramba, né? Em contrapartida, né? Então é um filme nota 8, é um filme que, né, em palavras, né, eu diria, né, que é um filme, né, de correria, buraco e tiro, né? Não tem como definir esse filme sem ser essas três palavras, né? E é isso. Certo. E, Diego, você indica esse filme? Eu indico. Acho que assim, é um filme bem indicado, assim, né? Por ele não ter muita substância, né? Uhum. É Primeira Guerra e vamos ver esse filme assim. É só um pouquinho longo, né? É uma narrativa simples de 2 horas para ser longo, né? Assim, mas assim, a pessoa pode achar chata, né? Mas achar chato a decorrer do filme, mas tem um valorzinho aí, né? Acho que se a pessoa não gostar também, né? Ela se exploda também, né? Ela que né, puxa o pininho lá que o rato puxou lá. Eita. Que é isso, rapaz? Que é isso, rapaz? Pronto, então, assim, vamos trazer agora as perguntas, né? Diego, Importante. o Scottfield, né? A conversa do Tom Blake com o Scottfield, né? O cabo Scottfield, né? William Scottfield. Eles falaram a respeito de uma medalha, né? Uma medalha que o Scottfield já ganhou e que ele trocou por vinho. Se você ganhasse uma medalha
você trocaria? E se sim, pelo quê? Olha, eu pensei muito sobre essa questão, né? Porque esse é um diálogo muito mais filosófico do que materialístico, tá, em si, né? E ele também é um diálogo materialista também, né? E eu pensei assim, porque o filme fala muito sobre essa questão do heroísmo, né? E de salvar vidas, né? Só queria trazer felicidade pro meu povo. Exato, né? Tem muito desse... E salvar a vida do irmão, né? Da família, né? Família também, então tem toda essa carga dramática, né? Que todo mundo se identifica, não tem como, assim, lógico, né? Muita gente não tá nem aí para literalmente quer que todo mundo se exploda, né? Diego, você está querendo me dizer com isso que 1917 é um Velozes e Furiosos sem carros? Sem carros e sem as muquetas as muquetas gigantes da galera, né? Que acho que não tem esse apelo, né? Mas se tivesse, né, ia ser bacana também, né? Que nem teve o Vin Diesel no Band Brothers, né? Band Brothers, Band of Brothers, né? E ali é a família, né? Ali é Velozes e Furiosos sem carro, né? Com tanque, né? Se eu parar pra pensar, né? Fica aí a... É um veículo, né? Então conta, né? Acho que conta mesmo. Mas diga lá, e a medalha, então? Eu acho que é o seguinte, né? A medalha é um conceito bem legal do filme, que é mostrar o fato de que você... a medalha é um latão, né? Com papel, né? Com pano, né? Mas ele é um símbolo daquilo que restou daquelas pessoas que morreram, né? E o Blake, com certeza o Scofield vai levar essa medalha, né? Vai ser a única coisa que vai restar do Blake que ele vai carregar consigo, né? Então, se você for parar para pensar, né, no significado emocional, né, nos símbolos que as coisas carregam, né, com certeza você vai parar para pensar e dizer, né, trocaria a história de vida que foi aquela vida, né, daquela pessoa que estava lá com você, né, ou daqueles valores que vocês tiveram juntos, né, para trocar por um pedaço de pão ou de vinho. E aí a resposta, né, lógico que o Davi chegou, né, bem sim, né, você troca porque você passa fome, né, você troca porque a necessidade, né, você tem a necessidade de trocar aquilo, né, para poder trazer para você sobreviver, né, porque o que importa não é aquele pedaço de papel, aquele pedaço de pano com latão, né, o que importa são as memórias que você trouxe, né, que por consequência, né, fizeram esse filme acontecer, né? Então, se você vai carregar esse símbolo, né, acho que mais importante do que o símbolo em si, né, você carregar a memória daqueles que se foram, né, e trazer essa história para ser contada, né, de alguma maneira e ser lembrada e valorizada de alguma maneira. Então, a medalha é muito mais um conceito de idealização do que um material, né? Então, a resposta é sim, né? Você troca até por sei lá, um figurinha de Magic, né? O que mais é que dá para trocar? A gente está trocando, né? Se tiver de medalha aí, a gente está trocando. Assim, se eu não me engano, foi Leandro Carnal que ele chegou a falar em uma de suas palestras, né? Que depois de uma semana com fome, qualquer comida vale mais do que um livro de Schopenhauer. Com certeza. Principalmente o de Schopenhauer. Principalmente. E se fossem ser traduzido, então, esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Que é isso. Tem uns livros bons. Aquele, a arte de vencer qualquer argumento é um livro legalzinho. Mas vamos lá. A segunda pergunta. Vou trazer uma pergunta extra. É uma pergunta importante. Vou trazer uma pergunta extra. Me diz top 3 cenas do filme que você mais curtiu. Do que você menos curtiu para o que você mais curtiu. Top 3 cenas.
que eu mais... A que você menos... a que top menos 3. curtiu... Não é a que menos curtiu. nível... São as 3 que você mais curtiu. A última é que você mais curtiu. Então é a antepenúltima que você mais curtiu, a segunda que mais você curtiu, a terceira que você mais curtiu, a segunda que você mais curtiu, a primeira que você mais curtiu. A terceira que eu mais curti foi aquele comecinho da cena que eles saindo da trincheira, e Scofield pegando o arame, se cortando e do nada, né, pegando um cadáver lá e botando a mão nele. Eu achei essa cena bem engraçada, assim, né? Achei essa cena bem interessante. Eu curti essa cena, né? Achei... Fora o longo plano de sequência que foi acontecendo um pouquinho antes e um pouquinho depois, né? Deles entrando lá na terra de nenhum homem, né? Como o pessoal fala, né? A segunda cena que eu mais curti foi a cena a cena que assim que o Scofield atravessa a ponte, se equilibrando na ponte até ele chegar no sniper. Eu achei aquela cena do caramba, assim. É uma cena bem bacana, eu curti pra caramba. Não curti muito... aí eu indo antes da minha primeira cena, né? Eu não curti muito aquela cena que ele acorda, né? E ele tem aquele fogo, né? Tem aquela coisa. Tem umas coisas legais ali, como que a gente não destacou, que é aquela cena da luta nas sombras, né? Que ele agarra um soldado, né? E aí você tem a impressão que ele tá sendo enforcado, né? Mas na verdade era ele que estava enforcando, né? Os cofres, né? O soldado alemão, o Bruno, né? Não se sabe qual era a nacionalidade, né? E eu achei bacana, mas essa não é a melhor cena, não. A melhor cena para mim, com certeza, é a cena da corrida do Scofield, né? Ali no finalzinho, quando ele tá sem nada, né? Sem nenhum equipamento, sem nenhuma provisão, correndo ali para chegar lá no coronel. Eu acho a cena mais emblemática assim, do filme. Eu acho muito, muito fantástica aquela cena. É com certeza uma das melhores cenas assim, pelo menos dessas últimas décadas aí do cinema, né? Então, aquela corrida foi fantástica. Certo. Eu, particularmente, para mim, as minhas 3 cenas que eu gostei mais, né? Em terceiro lugar, seria realmente a cena do sniper, né? Aquela sequência da luta, achei bem interessante. A segunda, para mim, é a cena clímax, né? Que ele sobe ali a trincheira para poder correr, né? Ele corre reto, como fosse em direção à câmera, enquanto os ingleses correm na lateral, né? No campo de batalha, né? Aquela cena grande, né? Perpendicular. Aí, e pra mim, no caso, a cena que eu mais curti mesmo foi exatamente essa cena do Ecoast, né? Porque é um trabalho de fotografia muito legal, né? A sombra, a luz que vai batendo, vai girando. E aquela questão, eu sempre achava estranha essa questão da jogada de luz, mas é para poder denotar passagem de tempo. Porque enquanto ele olhou por cima e estava escuro e claro, a jogada de luz que vai se mostrando era o tempo que ele vai, pega, desce e você já vê ele lá embaixo. Então, assim, eu acho legal essa questão do jogo de luz e sombras, questão do fogo, que causa essa confusão para saber se o cara é um aliado ou não, a briga nas sombras, né? A própria correria, o plano de sequência. Então, assim, essa cena em especial, para mim, é a favorita, porque foi olhando aquela cena que eu vi e pensei, esse filme vai ganhar um Oscar de melhor fotografia. Não só pelo plano de sequência do filme como um todo, mas principalmente com essa cena, assim. Não, é fantástico. Aquela cena é um relógio. Assim, qualquer coisa a menos ali de luz, qualquer coisa a menos de ângulo ali, ficava horrível. Mas ficou muito bem encaixada toda aquela cena. É um relógio. Aquela cena ali é o ouro, né? Certo. Mas eu não gosto tanto dessa cena, apesar de eu ver a qualidade do trabalho, eu não acho essa cena tão memorável. Mas com certeza a cena mais trabalhada ali, trabalho de qualidade ali é aquela cena, com certeza. Estamos encerrando, né, nossa videoanálise e a nível de curiosidade, a nota final do filme ficou nota 9. Suave. E agradecer aí novamente a presença do Diego, né? Reforça novamente a todo mundo que está nos acompanhando. Acompanhe nossas redes sociais, o Instagram, o YouTube, inscreva-se, ative o sininho, comente, compartilhe, curta. Acompanhar nossos podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcast. Para quem teve a pachorra de assistir
este vídeo analisar até o final, vai botar aí a hashtag medalha ou pão, né? Porque cada um tem Importante. suas prioridades, né? Então, para você que nos acompanhar, assim, o que é que vocês iam preferir? A medalha ou uma garrafa de vinho, um pedaço de pão? Qual a prioridade que vocês têm a respeito disso? A sobrevivência ou um pedaço de papel? Não, um pedaço de latão que vem com a fita. Mas aí eu tô jogando para outro conceito aí, né? Que a galera da meritocracia, né? Gosta muito. É isso aí. Pois, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí. Valeu!